Bem, hoje a gente está aqui sem o Winston. Ele está prestando o exame hoje de... Nem sei se eu posso falar, né? Então não vou falar nada. E hoje a gente tem a chance de conversar um pouco. A gente acabou de encerrar a série Eu, Tu, Eles. E a gente tem um domingo livre para falar de um tema livre, o que eu acho muito legal. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que está muito latente assim no meu coração e na minha mente. E ele surgiu esse ano quando eu fui ao cinema. Quando era solteira, eu estou casada há 4 anos, um dos meus maiores hobbies era ir ao cinema. Eu amava ir ao cinema. Tem alguém que curte cinema aqui? Pois é. Eu chegava num ponto onde eu nem conseguia... Eu ficava esperando o filme sair, entendeu? Porque eu já tinha visto tudo que tinha. E depois que eu casei, se instituiu na minha casa uma coisa maligna chamada cinema em casa. Aí, que no começo, né, era super romântico, aquele negócio de, ai, amor, vamos, a gente fica em casa, sofá, né, mais gostoso, mais íntimo, pipoca quentinha, temperada, que eu sei fazer umas pipocas muito gostosas. Vamos, amor, a gente fica aqui. Aí, no começo, gente, tudo é romântico, né? Ai, que lindo. Ele quer ficar só comigo, né? Até que você fala assim, pô, amor, mas vamos dar um rolê, quero botar uma roupinha bonitinha, né, para ir no cinema. Ah, gata, vamos ficar. Então, aí eu, caraca. Aí esse ano ele decidiu me levar no cinema. E aí eu... Não. Em 4 anos eu já fui no cinema. Ele não está nem aqui para se defender. Esse ano eu já fui no cinema nesses 4 anos, mas esse ano acho que foi a única vez. Sei lá. Não bota isso na filmagem para não pegar mal pro marido. E a gente assistiu Procurando Dory. Alguém assistiu esse filme? Legal, a maioria de vocês, excelente. Esse filme, eu fui com a expectativa de que ia ser uma das comédias mais hilárias do ano. Porque no Procurando Nemo, aquela peixe, ela me fez rir de dar cãibra no abdômen. Sabe quando você saiu da academia e fica com aquela dor tensa? Eu ri tanto que eu fiquei com a dor na barriga. Eu falei, cara, o Procurando Dory vai ser a comédia do ano, best-seller e tal. Quem viu sabe que não é a comédia mais engraçada. É um filme super profundo, cheio de sentimento. Aí eu, ai, que pesado. Tipo, eu vim para rir, eu não vim para chorar. Acabei que eu chorei pra caramba. E uma das coisas que me chamou muito a atenção naquele filme, além dela, né, que ela ainda é um peixe engraçado, é quando ela percebe, quando ela lembra, e desculpa se isso vai ser um spoiler para você, tá? Não vou te dar nada que estrague a sua vida. É só Procurando Dory, tá bom? Quando ela percebe, é um peixe sem memória, para aqueles que não sabem a história, a Dory é um peixinho que sofre de memória... perda de memória recente. E ela, do nada, tem uma eureka. Ela lembra que ela tinha um pai e uma mãe. Ela lembra que ela tinha uma família. Ela consegue ver janelas de, caramba, eu morava num lugar. Uau, eu lembro que eu gostava de conchas. Uau! E ela começa a ter uns lapsos de memória passada muito presentes assim, e contínuos. E essa peixa, esse peixinho, ele decide começar a encontrar a sua família. Ele fala, cara, eu tenho que achar minha família, eu tenho uma família, uau, eu tenho uma família. E é a descoberta do ano daquela peixe. Daquela peixe, pode? Da Dory, né? E aí... a Dory vai e parte numa jornada com os seus melhores amiguinhos, né, o Nemo e o pai dele. E aí eles saem no oceano e a jornada do filme inteiro é Dory encontrando a sua família. E o que mais me chamou a atenção é que ela passa por muitas coisas por esse trajeto. Para chegar num lugar onde ela estava obstinada a chegar, ela finalmente lembrou que ela tinha uma mãe, ela lembrou que ela tinha um pai, e eu vou encontrar o meu pai, vou encontrar minha mãe, não importa o custo, não importa o que eu tenha que fazer, eu vou encontrar o meu pai e minha mãe. Aí eu, tá bom, vamos lá, né? E aí você está no filme com ela, e ela vê peixe grande, vê lula molusco, vê todo mundo, a galera toda no filme, tentando preveni-la de chegar onde ela quer chegar, e no final... Sim, eu vou te contar o final do filme. Ela está no oceano, sozinha novamente, ali perto de onde ela se perdeu dos pais. E ela fica, o que eu estou fazendo? Onde é que eu vou? O que eu estou fazendo? Onde é que eu vou? O que eu estou fazendo? Onde é que eu vou? Até que ela visualiza uma concha
que era o símbolo de memória dela. Era a única coisa que ela lembrava, era que ela curtia conchas. E os seus pais treinavam ela, no meio dessa perda de memória recente, a só lembrar da concha. Só lembra da concha, porque daí você vai saber o caminho de casa. E ela começa a ver uma concha, outra concha, outra concha, outra concha, outra concha. E no meio de todas aquelas algas, quando ela chega num vão um pouco mais aberto, ela vê talvez 7 caminhos vindo de lugares diferentes, numa distância tão grande, que levam para um único lugar. A casinha onde o seu pai e a sua mãe esperaram a Dory por todos esses anos. Aí um filme que era para eu morrer de dar risada, eu saí de lá assim, uau, eu preciso pregar sobre isso. E eu falei assim, meu Deus, que lição de vida. Que experiência de obstinação, de curiosidade, de busca, que essa menina passa por tudo que ela passou para encontrar ali os caminhos das conchas que levava ela de volta para Deus. E ao mesmo tempo eu pensei, cara, como eu sou lenta para voltar para Ele às vezes. Como eu sou lenta para procurar conchinhas muitas vezes. Como eu sou lenta até para lembrar que eu tenho pai e mãe, que eu tenho que procurar e que eu tenho que chegar lá. Quase um retardo da minha parte, muitas vezes. E curioso que ano passado eu trabalho numa organização chamada Justiça e Misericórdia Amazon, e a gente vive para prestar assistência aos ribeirinhos. A gente tem viagens missionárias, a gente treina ribeirinho, tudo é voltado para eles. E em um dos projetos, a gente estava no interior, de barco, e eu tive que retornar para a cidade de lancha para buscar uns materiais que ficaram para trás, a gente teve que voltar. E o material chegava às 10h30 da noite, a gente voltou para o barco, já eram meia-noite, numa lancha, uma lancha pequena, de 18 lugares, mais ou menos. A gente já estava viajando há mais ou menos 1h30 para dentro do Rio Negro, a lancha para de funcionar. Sabe quando seu carro faz aquele... A lancha fez... Não fez nem para dar aquela sensação de que ela voltaria a viver. Estávamos eu, Thalita, que trabalha comigo, e 2 tripulantes. A primeira coisa que a gente fez foi, o que aconteceu? Olha óleo, olha não sei o quê, tenta girar. Olhei meu celular, 0 sinal. Olhamos o rádio, 0 sinal. E procura, mexe na bomba, faz não sei o quê. Chegou um momento onde a gente já tinha feito de tudo. Isso a gente no meio do Rio Negro. Não sei se você já esteve no Rio Negro. Ele é quase que um oceano de uma margem para outra. A gente estava bem no meio do Rio Negro. E dá-lhe banzeiro, aquela coisa toda. E a gente à deriva, no meio do nada, no escuro. E o capitão olha para a gente e fala assim... O capitão não é crente, tá? Ele falou... acho que é melhor vocês começarem a orar. Aí eu falei, opa! Concha! Concha! Ele falou, aqui é uma área indígena, então é uma área muito perigosa e é uma área que tem muita ocorrência de piratas de rio, né? Então a gente pode... Aí ele fala para mim assim, se vier pirata, a gente vai pular na água, tá bom? Aí eu não pulo. Aí eu falei, vocês me empurram, depois vocês pulam, porque eu não tenho coragem de pular. Eu prefiro lutar com gente, entende? Para mim é um bicho mais amigável do que jacaré, cobra, bota, essas paradas. E ele falou, acho melhor vocês começarem a orar. E o curioso naquele momento é que eu pensei, cara, ir a ele deveria ter sido a minha primeira resposta. Depois eu veria outras coisas, mas no meu relacionamento com ele, eu pensei assim, por que eu não falei com ele primeiro? Por que eu não chamei ele primeiro? Eu primeiro esgotei todas as minhas possibilidades para depois chamá-lo para essa briga junto comigo. E sabe o que é curioso? Nessas situações da nossa vida, quando começa a azedar o leite... a gente começa a fazer alguns questionamentos naturais, como, por que, Deus, o Senhor deixa que isso aconteça comigo? Por que, Deus, que o Senhor não me protegeu para que isso não acontecesse? Por que, Deus, será que eu fiz alguma coisa e isso é retaliação para comigo? Será que isso é karma? O que eu fiz, Deus? Sabe, aquele momento assim de, cara, eu estou aqui fazendo bem, eu não sou uma pessoa má, não sou uma pessoa ruim, por que isso está acontecendo comigo? E eu acho que Dory, naquele momento, ela deve falar, por que eu tenho perda de memória recente? Nós temos vários porquês na nossa vida. Você talvez hoje esteja vivendo um período da sua vida que esses porquês estão bombando para você.
Mas sabe, convivendo com gente como a gente, eu percebo que às vezes a gente não dá nem tempo para descobrir por quê. A gente não espera o bastante para entender o tempo que nós estamos vivendo. A gente olha para esse tempo, faz um monte de questionamento e automaticamente a gente começa a buscar alternativas fora daquele que permite ou não que coisas aconteçam, fora daquele que tem plano para a minha vida e para a sua vida, fora daquele que sabe o presente, o passado e o futuro. A gente começa a se distrair com algo à nossa volta. E a sensação que eu tenho é que Deus, no nosso tempo, 2016, Ele está tendo que fazer as coisas cada vez mais rápido, porque senão a gente não percebe o que Ele está fazendo. Sabe aquela... acho que Ele tem que mudar, curar, prover, tudo ali, ó, porque a gente não sabe mais esperar. A gente não tem paciência para aquietar e saber que Ele é... Então a gente começa a botar uma demanda sobre Deus como tipo, e aí, já curou? E aí, já me deu? E aí, meu emprego já está aqui? E aí, meu namorado já voltou? E aí, meu marido já está melhor? E aí, minha esposa já parou de ser a bruxa que ela é? Como é que é? Vamos! E é um pouco sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu quero falar com você sobre o caminho das conchas, um caminho de volta para Deus. E eu vou te chamar para abrir a Bíblia lá em 1 Samuel. E... eu vou tentar... a gente só vai falar sobre duas coisas nesse texto, tá? 1 Samuel, capítulo 1. E eu vou fazer uma nota para você. Eu hoje estou com uma Bíblia diferente do que a CV tem, porque é uma versão diferente. Ela é Almeida, uma versão bem antiga, assim. Há alguns meses atrás, o Winston começou a me provocar daqui de cima, falando assim... usa a Bíblia, eu sei que você tem no tablet, eu sei que você tem no celular, mas pega a Bíblia de papel, pega a Bíblia de papel. Eu falei, eu estou bem no meu celular, sabe? Sabe aquele highlight que você dá assim, né, no YouVersion, né? Fica lá amarelo, rosa, pink. Os meus rosa pink são os mais famosos, assim, sabe? Eu já tenho toda a minha organização. E eu falei, quer saber, eu vou dar a chance de uma Bíblia de papel. E eu comecei a ler a Bíblia de papel de novo. E eu vou te falar que é uma experiência muito diferente. Eu estava com muita dificuldade de ler minha Bíblia diariamente, de lembrar as coisas da Bíblia. Eu não estava conseguindo lembrar mais onde que estavam os textos. Já aconteceu com você? Se já estala seu dedo para saber, assim, ó. Quem não sabe estalar o dedo faz, sei lá, qualquer coisa. E, pois é, eu não lembrava mais de nada disso. Eu comecei a ler a Bíblia de papel. Hoje eu tenho um visual, assim, de, tá lá, que maneiro, tá lá no cantinho da página. Já viveu isso? É muito legal. Quem fica concurseiro também sabe o que é, né? Concurseiro, gente que estuda, gente que está fazendo Enem, sabe tudo isso. Então, 1 Samuel, capítulo 1. Manu, desculpa, eu vou fazer isso, eu vou ler da minha versão e eles vão ler outra coisa, talvez, tá? Havia um homem de Ramataim, Zofim, na região montanhosa de Efraim, chamado... Oi? Filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém... Oi? Ana não tinha. Eu vou parar aqui um instantinho. Eu acho que é muito importante, primeiro, a gente entender do que a gente está falando aqui. A gente tem o personagem de Eucana, que era um cara de Efraim. Ele era um levita, né? Pela descrição do texto, a gente vê que ele é um homem de família. Quando a Bíblia tira o tempo para narrar certas coisas, normalmente tem uma intenção por trás disso. Tem gente que ela fala assim, era uma vez o Tiago foi na montanha e orou. Outras horas a Bíblia vai falar assim, Tiago era filho de Dona Ruth, que casou com seu João, que era filho de não sei quem. Isso quer dizer que o cara tinha uma linha familiar importante. Assim, ele está falando assim, esse cara não era um qualquer. Eucana não era um qualquer. A Bíblia diz que ele era filho de fulano, de ciclano, de beltrano. E ele fala que ele tinha uma mulher que se chamava... e a outra que se chamava Penina. Olha o nome da pessoa, Penina. Isso também quer dizer que ele não deveria ser tão mal de vida. Porque para bancar uma mulher...
Hein, maridos, namorados? Para bancar uma mulher já não era muito fácil. Para bancar 2 mulheres, menos ainda. Então, o cara tinha um pouco de condição. Com Penina, algumas pessoas dizem que esse homem tinha talvez entre 5 e 10 filhos. E Ana era uma mulher estéril. Então, a gente tem o primeiro personagem, Eucana. A gente tem a segunda personagem, que é Ana. A gente tem muito pouco sobre o histórico de Ana, em termos de onde nasceu, filha de quem, família da onde. Não se tem muita informação sobre ela, mas a gente sabia que ela era uma mulher de graça, uma mulher graciosa e uma mulher que não podia ter filhos. E o texto fala para a gente que Penina tinha filho. Ponto. Só que quando ele tira o ponto para falar assim, uma tem filho, a outra não tem, isso quer dizer alguma coisa para a gente também. Naquela época, a fertilidade era o propósito quase da mulher. A mulher, ela foi feita, ela era criada para se casar e dar filhos à sua família. Até a espiritualidade dela meio que passava pela fertilidade de alguma forma. Porque o favor de Deus, muitas vezes, era evidenciado pela quantidade de filhos que essa mulher colocava no mundo. Ao contrário de hoje, né? Que a gente que quer ter um filho já tá bom. Mas naquela época isso era muito importante. E Ana era uma mulher que tinha um relacionamento com Deus. Ela ia, e a gente vai ler nos versículos adiante, que ela sempre foi ao templo para fazer sacrifícios, para encontrar com Deus. Naquela época não era como a gente hoje, que a gente está aqui, fecha o olhinho e fala, e aí Deus, bom dia? Não, tinha todo um ritual de acesso a Deus que essa pessoa tinha que passar. E Ana, ela tinha esse hábito de conviver com Deus, de dar a Ele o que precisava ser dado para que ela tivesse esse relacionamento. Pensando nisso, eu acredito que ela sabia os propósitos de Deus para a vida dela. Como uma mulher que vivia no meio de israelitas, ela sabia que ela foi feita, sim, para estar com o seu marido e dar filhos a esse marido. E esse Deus que meio que direciona a mulher a isso, até mesmo lá em Gênesis, quando ele fala, vai, enche a terra, multipliquem-se, esse mesmo Deus fecha o ventre de Ana. Ana, que tinha fé, que tinha graça, que era boa, Deus fecha o ventre de Ana, impossibilitando a Ana de viver a única coisa que ela pensava existir para fazer. Cuidar de seus maridos, amar o seu marido e ter filhos. E aqui eu imagino a crise pessoal de Ana. Você consegue identificar isso ou não? Ou eu estou vendo coisa onde não tem? Uma crise absurda. É tipo assim, Deus, eu estou há, sei lá quantos anos Ana tinha aqui. Eu estou há tantos anos vindo ao Senhor, trazendo sacrifícios, entregando a minha vida, vivendo com o Senhor. Eu estou aqui. Eu estou aqui na CV, eu estou fazendo, eu estou servindo no Viva Baby, eu estou fazendo, eu estou acontecendo. E o Senhor não me deixa cumprir o meu único propósito de vida. Porque o Senhor decidiu fechar o meu ventre. Às vezes a gente acha que esse cenário é muito diferente do nosso, né? Mas a única diferença que muda é a nossa causa. A Ana estava em crise porque era um filho, ela queria um filho, ela estava... chegou, eu não vou dar spoiler no texto, mas o que ela mais queria era um filho. E esse Deus que ela sabe que tinha todo o poder, que tinha toda a capacidade de abençoá-la, não o fazia. E com a gente é a mesma coisa. Muitos de nós buscamos a Deus em algum momento, sei lá por quê. Olha para mim. Eu não faço ideia por que você buscou a Deus. Eu não sei nem o que te trouxe aqui hoje. Eu não sei se você veio para Deus no dia que Ele te deu um carro novo, por exemplo. Eu não sei se você foi a Deus porque você fez uma promessa que se Ele mudasse o seu casamento, você serviria a Ele para toda a eternidade. Eu não sei se você buscou a Deus porque em um momento de tristeza ou de doença, Deus curou e você falou, Deus, agora eu devoto a minha vida ao Senhor. Mas Ana, ela busca a Deus a revelia do que Ele fez por ela, porque na verdade Ele não deu a ela o que ela queria. E eu aprendo com Ana que, na verdade, ela começa a adorar a Deus não pelo que Ele faz por ela, mas pelo que Ele é para ela. Eu vou repetir.
eu começo a enxergar que Ana não busca a Deus pelo que Ele faz por ela, ela busca a Deus pelo que Ele é para ela. Vamos seguir com o texto? Versículo 3, ele fala: todos os anos, esse homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. Todos os anos, todos, impreterivelmente, todos os anos, esse homem ia a Siló. Siló era uma cidade que ficava mais ou menos entre a Judéia e a Samaria, ao norte de Jerusalém. Tem gente que fala que de Ramá, aonde a Ana morava com seu esposo, com Eucana, e Siló, eles andavam talvez 2 dias, de 1 a 2 dias. Eram 30 quilômetros de caminhada com 5 filhos, comida, sogra, mulher. Imagina a jornada. E a gente reclama de ir daqui a Presidente Figueiredo de carro com criança, né? Então, você imagina o que é um dia de viagem, andando com esse monte de criança. Mãe, estou cansada, estou com fome, não sei o quê. E mesmo assim, essa família todo ano ia no lugar aonde eles encontravam a Deus. Isso me faz pensar que era uma coisa importante. Isso me faz pensar que era um evento do ano. E alguns historiadores dizem que talvez eles iam lá 3 vezes ao ano, para Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo, que eram as 3 festas. A gente já viu que Eucana tinha condições, então ele poderia fazer o caminho dele lá. E Ana, ela tinha todo o direito de falar: quer saber? Esse ano eu não vou, não. Não vou. Todo ano eu vou e nada acontece. Só que a situação de Ana piora, presta atenção. No versículo 4, no dia em que Eucana oferecia sacrifício, costumava reparti-lo com sua mulher, Penina, e com todos os seus filhos e filhas. Porém, dava uma porção em dobro a Ana, pois ele a amava apenas de o Senhor tê-la apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Mas sua rival a provocava muito a fim de aborrecê-la, porque o Senhor a havia deixado estéril. Isso acontecia todo ano. Todo ano. E olha que curioso. Ana não só vai a esse lugar, encontrar com esse Deus com quem ela está numa certa crise. Porque Deus não tá sendo um happy Deus, assim, sabe? Sabe aquele Mac Dia Feliz? Não tá Mac Dia Feliz para ela. Porque há anos e anos e anos Ana busca a mesma coisa e esse Deus não responde do jeito que ela quer, uma coisa que Ele quer que ela faça. Além disso, essa mulher fala assim: eu fui com a minha família ano após ano, após ano, após ano. Só que o texto não fala que ela foi e um ano era bom, um ano era assim, um ano era assado, não. Vocês repararam que tem uma mulher chamada Penina no meio? Você lembra que eu falei esse nome? Penina. Olha esse nome. Vou deixar você absorver esse nome. Penina. Penina era uma íngua na vida de Ana. A Bíblia fala que todo ano, Penina, na véspera do único encontro que Ana tinha no ano com Deus, um encontro de troca, né? Porque Deus falava com o seu povo através dos profetas, até fui lembrada disso ontem, e o sacerdote, que era Eli, os seus filhos, falavam com Deus pelas pessoas, porque naquela época não tinha esse link direto. O único dia que Ana podia falar com Deus, Penina começava assim: você vai falar com Deus? Você não tem filho? Lá. Você que não tem filho, que não tem capacidade de dar um filho para o seu marido, vai falar com Deus? Vamos ver se Deus vai te ouvir, né, querida? Porque nem o que Ele quer que você faça, você faz. Olha essa mulher. Você conhece uma Penina, querido? Eu tenho certeza que você consegue pensar em 5 nomes que substituiriam Penina. Porque, deixa eu falar uma coisa, na comunidade cristã existem peninas. E olha para mim, se você é uma penina, que Deus transforme o seu coração. Pessoas estão perdendo a oportunidade de conviver com Deus por causa de peninas.
Eu não sei quantas vezes alguém te olhou torto dentro de uma igreja. Eu não sei quantas vezes, antes de entrar num lugar, alguém mediu você e falou assim, ó, você vai entrar com essa roupa? Ou quantos comentários no Facebook te fizeram odiar a crente? Ou quantos artigos cristãos te fazem detestar o ambiente aonde Deus está? Ana tinha tudo que ela precisava para se largar de Deus, porque ele não estava sendo legal com ela naquele momento. Para não ir aonde Deus estava, porque Penina e o resto da sociedade via que ela não era o que ela precisava ser para estar aonde ela estava. E de alguma forma, Ana permanece. Ana permanece. É como se Ana, voltando para o exemplo da Dori, como se ela olhasse uma conchinha e falasse, cara, mas esse é o caminho de casa. A única coisa que eu lembro é concha. As minhas raízes estão aqui. Eu não tenho nenhum outro lugar, eu não tenho outra referência. A minha identidade, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que... os propósitos da minha vida estão aqui, nas minhas raízes, aonde que eu vou. E ela ficava, porque ela sabia que tudo que ela tinha, que tudo que ela era, estava nele. Não tinha outro caminho. Só que sabe qual é a diferença de Ana pra gente? É que hoje a gente tem muito caminho. A gente tem muito caminho. Se eu sinto uma dor de cabeça hoje, sabe o que eu faço? Eu entro no Google, dor de cabeça do lado esquerdo, perto do olho, olho brilhando, sabe? Sabe o que o Google me diz? Que eu tenho um tumor no cérebro, mas eu vou primeiro nele. A gente hoje consegue acessar a vontade de Deus na palma da nossa mão. O que o Senhor quer que a gente faça? Como é que eu faço um concurso? Tudo é na nossa mão. E talvez Ana tinha esse pequeno privilégio, sabe? De só ter a Ele. E talvez a primeira coisa que a gente precise lembrar é que Ele é que sabe os planos que Ele tem para vós. Planos de bem e não de mal, um futuro de esperança para você. E mesmo no meio do vale, olha para mim. Mesmo no meio do vale, Deus está lá. Ele não está longe lá no céu sem se importar comigo. Não! Não está. Ele é Emanuel, ele escolheu habitar dentro de mim. O que eu sinto, ele sente, ele sabe o que eu estou sentindo. Ele sabe o que você está passando, ele sabe exatamente as suas mágoas com a igreja, com Peninas, com o Facebook, com o Winston, com o João, com o pastor que te feriu. Ele sabe de todas essas coisas. Todas essas coisas. E talvez a palavra para você é... espera, dá tempo para ele. Ano passado, no início desse ano, eu e Magno estávamos lendo um artigo, alguma coisa, e a gente leu uma frase de um artigo desconhecido, de um escritor desconhecido, que diz assim, ó, presta atenção, homens e mulheres, porque essa frase você vai usar de novo na sua vida. Presta atenção. A frase diz, na primavera, você se apaixonou pelas minhas flores e não pelas minhas raízes. Quando chegou o outono, você não soube o que fazer. Sério. Bate a palma aí, vai. Cara, eu falei assim, uau! Eu queria saber disso na minha adolescência, para eu falar assim, ai, seu bobo, na minha, entendeu? Que frase poderosa, eu vou repetir que às vezes você perdeu. Na primavera... É que tem jeito, né? Na primavera, você se apaixonou pelas minhas flores e não pelas minhas raízes. Quando chegou o outono, você não soube o que fazer. João tá ali, ó. O que você quer dizer com isso, Sara? O que você tem a ver com Ana? Tudo. Sabe por quê? Porque às vezes, gente, olha pra mim. Às vezes você se apaixona por Deus na primavera. Ai, Deus é tudo. Teu amor não falha. Até que o namoro acaba, entendeu? Ou até que a sua conta não tem R$1. Aí você começa... Ou então, sei lá, seu casamento está acabando, você está com uma doença, sua mãe está à beira de um colapso de vida. E nesse momento, a gente esquece
a gente esquece quem Ele é e a gente foca no que Ele faz. Você entende isso? As primaveras, elas existem, assim como os outonos, os invernos, e eles vão passar na sua vida. A gente é terreno, esse negócio de, não, em mim a crise não vai chegar porque o meu Deus é dono de toda a prata, todo ouro. Chegou lá em casa e Deus também é. A gasolina está cara, a comida está cara. A gente vive nessa terra. O Winston pregou aqui há uma semana atrás. Enquanto a gente viver aqui, a gente está sujeito às coisas desse mundo. Mas as estações, elas passam. Você já reparou? Aqui não, né? Porque a gente só tem verão o ano todo, né? Mas em lugares que a gente tem outono, primavera, verão, inverno, as estações, elas têm um tempo determinado e elas passam. Lembra que eu falei no início que às vezes a gente não consegue esperar? Espera. Não só em Deus, não só espera para Deus fazer o que Ele tem que fazer, mas às vezes a gente tem que esperar no seu trabalho. Esse negócio de vou sair do trabalho porque meu chefe é chato, não sei o que. Cara, espera. Às vezes é uma estação, Deus quer usar você para tocar o seu chefe, para ajudar o seu chefe. A gente quer, não, vou sair porque eu nasci para ser feliz, não quero. No seu casamento, na sua vida sozinha, às vezes você não deixa, você prefere estar com pessoas, a esperar uma pessoa que Deus está separando para você, mas você não espera. Você quer ver o buffet completo antes de, entendeu? Espera. A Bíblia diz, os que confiam no Senhor são como montes que não se abalam, mas permanecem. Os que confiam nele são como montes que não se movem, mas permanecem. Talvez o alto e baixo da sua vida é porque sua vida não está monte, está oceano, entendeu? Está onda assim, ó. E Deus fala assim, monte. Estou falando para você sair daqui para o monte e orar? Não, estou falando só que a gente é rocha, nosso pé está na rocha, que é Cristo. Se você quiser ir para o monte orar, você pode, faz bem. Lá perto de casa tem um monte, né, amor? A gente escuta tudo que acontece no monte. Faça o que você tiver que fazer, mas permaneça. Permaneça. Vamos terminar lendo o versículo 6 e 7. A gente já leu, né? Sua rival provocava muito a fim de aborrecê-la, porque o Senhor havia deixá-lo estéril. E isso acontecia todo ano. Quando subiam à casa do Senhor, Penina provocava Ana, que então chorava e ficava sem comer. E aí ele começa a narrar o final do versículo, etc. Chegou um momento em que a dor de Ana estava tão profunda, a angústia de Ana estava tão profunda que ela perdeu o apetite. Só que aqui não é uma questão de tristezinha, ai, não vou comer. Não é isso, não. Aqui, a gente está olhando para um cenário onde, desde Deuteronômio, Deus começa a falar que o povo se reúna para queimar sacrifícios a Ele e comer. As pessoas eram ordenadas a comer juntas. Elas se juntavam para comer. É como, sabe, eu cresci numa igreja tradicional onde a gente tinha ceia e os diáconos traziam o pão e o vinho. Só que antes da gente ceiar, tinha todo um ritual, entendeu? Era, se examina, vê se você pode comer essa ceia. Deus sabe o que você fez. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Será que eu posso comer, não posso comer? Posso comer, não posso comer? Sabe aquele negócio assim? Deus, eu acho que está tudo bem. Se não tiver, me perdoa. Sabe aquele momento de eu e Deus tentando fazer as coisas ficarem... Ainda mais quando a ceia era surpresa. Quando você sabe que vai ter ceia, você vive uma semana boa, faz devocional, né? Todo aquele esquema, você se prepara para esse momento aqui que Ana está vivendo. Hã? Mas quando é surpresa, é tipo assim, ai meu Deus, fui ontem na balada, ai. Acho que é melhor não tomar hoje não, né? Aí quando você não toma, o crente que está do seu lado fala assim, esse aí tá em pecado. Aí a Penina chega do lado desse cara e fala assim, eu notei que você não tomou a ceia. Você quer falar comigo para eu orar com você? Filha da mãe.
E nesse cenário, não comer meio que deixava um monte de coisa subentendida. E às vezes as nossas dores e as nossas angústias com Deus são tão profundas que a gente perde o nosso apetite de vida. Sabe quando você acorda e você termina a semana sem saber para que você viveu essa semana? Ou então você para e pensa assim, cara, o que é que eu estou fazendo com a minha vida? E o tempo está passando, viu? Porque lá em casa, domingo chega, que é uma rapidez, fala, meu Deus, já é domingo de novo. Meu Deus, já é domingo de novo, já é domingo de novo, já é dezembro. E eu estou assim, cadê o apetite? Cadê sabe aquela gana de viver, aquele propósito que você acorda sabendo que você acordou para? Não tem. E Ana perde o apetite não só de perspectiva, mas de estômago. E ela pouco se importa se as pessoas estão julgando Ana ou não. Ela não está nem aí. Ela fala, não vou comer, eu estou triste, eu estou arrasada. Essa mulher fica me olhando, falando comigo. E, de novo, olha para mim. Talvez você esteja sem apetite porque esse Deus não está correspondendo à sua expectativa, porque você já tentou de tudo com Ele e Ele não fez ainda o que você espera que Ele faça. Talvez você esteja longe dEle porque peninas estão destruindo o seu momento de encontro com Ele. Mas sabe o que Ana faz nesse dia? Ela não come, o marido dela ainda chega para ele e fala, meu amor, ele era louco por ela, nem falei para vocês, né? Mas quando ele fala que ele dá o dízimo lá, não é dar o dízimo, né? Que ele dá o sacrifício, a Bíblia narra que ele dava uma porção para Penina, dava um cadinho para seus filhos e dava o quê para Ana? O dobro! Esse cara era louco por Ana, ele era louco por ela. Mesmo sem ela dar filho, mesmo sem nada, ele falava, meu amor, eu já te dei tudo, por você eu largo tudo, dinheiro, a carreira, tudo. E ela está assim, eu só quero um filho. Aí ele ainda fala assim, mas eu não sou melhor do que 10 filhos. Olha a crise no casamento da pessoa, gente. Marido em crise. É como se Eucana pegasse o dízimo, né? Desse um envelope para um filho, um envelope para o outro, né? Dividisse entre a família, botasse mais no envelope de Ana. E mesmo Ana com aquilo tudo, ela falava assim... Não vou comer, não estou com fome. Você pode queimar 5 bezerros que eu não vou comer, porque eu não tenho apetite pela vida. Aí ela vai num canto, depois que isso tudo acontece. E ela tem um momento com Deus. Ela fecha o olho, a Bíblia fala que Eli, o profeta, né, o sacerdote, ele está num canto olhando Ana sentada assim, ó. E Ana começa a orar, a falar com Deus com lábios sem sair voz. E ela faz um voto com Deus ali. Depois você lê o capítulo, vale a pena, uma história fenomenal. Aí ela ora e fala, Senhor, eu estou dizendo para o Senhor que eu quero um filho. Se o Senhor me der um filho, eu vou dedicar essa criança ao Senhor. E Ele te servirá para o resto da vida dele. Amém. Eli chegou para ela e falou assim, ei, você está bêbada? O que você está fazendo? Porque naquela época não se orava como a gente ora agora. Você está entendendo isso? E ele fala assim, você está bêbada? Você está Ela, não, só estou falando com Deus. Sabe o que aconteceu depois daquele momento? Ana levantou e comeu com apetite. The end. Acabou. Ana pegou a coisa mais angustiante da vida dela, a coisa mais dolorosa, a coisa mais destrutiva, a coisa que estava roubando a sua alegria. E ela falou assim, Senhor, está aqui. O que o Senhor quiser fazer. Ela levanta e come com apetite. E, honestamente, para o nosso ponto de hoje, nem interessa o que aconteceu depois. Você vai ler essa semana, 1 Samuel 1. Não importa se Deus atendeu, se não atendeu, se foi, se não foi, porque Ana, ano após ano, ano após ano, ano após ano, buscou a Ele. E foi nele que ela recebeu o apetite de vida. Você entende isso? É um pensamento fácil? Cara... Eu não sei o que você está esperando,
para fazer as pazes com esse Deus de verdade, apesar das mágoas, apesar das lombadas religiosas, apesar de charlatões, apesar de peninas, apesar do dia que Deus falhou com você, no seu sentimento, que Ele teve a oportunidade de abençoar você, que Ele teve a oportunidade de intervir e curar a sua mãe, ou curar o seu pai, ou te dar um trabalho, e Ele não fez, faça as pazes com isso. Vou dizer em nome de Jesus. Porque fora dele, não tem. Ele é o dono de todo o propósito. Ele é o dono do plano. Sabe o que é engraçado? Aqui na CV a gente fala, né, que Deus te ama, que Ele tem um plano para você, que Ele tem um propósito para você. Busca Deus, esteja em um relacionamento com Ele. E o meu encorajamento para você hoje é que você consiga ver, além de Peninas, para ver o Deus de Ana. Você precisa olhar além do filho que Deus não te deu, figuradamente. Além de Penina, para conseguir enxergar o Deus de Ana. E não se engane, Ele é o único que sabe o que fazer. Ele é o único que tem resposta para o que você tem de pendência hoje. Trust me, assim, acredite. E talvez hoje você precise fazer as pazes com isso. Entender que você não está aqui pelo que Deus faz, ou porque Ele te deu isso, ou Ele te deu aquilo, ou porque Ele te abençoou finalmente com o filho que você tanto queria, ou porque Ele te deu o emprego que você queria, mas porque você entende quem Ele é. A Bíblia descreve que Ele é bom. Ela descreve que Ele é redentor, que Ele é libertador, que Ele é fortaleza, que Ele é refúgio, que Ele é amigo, que Ele é eterno, que Ele é Pai, que Ele é amor, que Ele é rocha, abrigo, fiel, torre forte, Senhor de paz, maravilhoso conselheiro, meu rei, minha esperança. E você pode dizer o que mais que você saiba desse Deus, mas Ele é o bastante. Ele é o bastante. Se Ele não fizer mais nada por nós, Ele já fez o bastante. Ele te amou de tal forma que para que Ele voltasse a ter esse relacionamento com você, sem Eli no meio, Ele deu o Filho dele para que de uma vez por todas Ele não precisasse mais queimar pomba, cabrito, boi. Ele deu para que o sangue de Cristo, ao invés desses animais, para que esse sangue pagasse por todas as coisas. Eu não daria o meu filho por você. Mas Ele só fez isso porque Ele queria essa intimidade com você. E eu imagino quão frustrado, se eu fosse Deus, eu ficaria, de apesar de tudo que eu faço, pequenas lombadas te distraiam de quem Ele é. E filhos, e peninas, e igrejas, e padres, e bispos, e seja lá o que for, que a sua barreira seja com Deus, para que a sua entrega seja completa para Ele, todas essas coisas não te permitem ver além, para que você enxergue o Deus de Ana. Tira isso da sua vida. Sério, fala, cara, chega, Penina já deu. Assim, amiga, sério. Beijinho no ombro, tchau. Porque Penina tá bem, people. Penina tá com filho, tá com marido, tá bem. Quem tá sem apetite é você. Quem tá sem propósito sou eu. Penina tá benzona. Bota Penina no lugar de Penina, bota filho no lugar de filho e veja Deus no meio disso tudo. Não adore a Ele pelo que Ele faz, adore a Deus pelo que Ele é. Descubra quem Ele é. Descubra quem Ele é. Você ora comigo? Deus, hoje de manhã eu me alegro, assim, porque o Senhor é muito bom nas coisas que o Senhor faz. O Senhor conhece a gente como ninguém. E o Senhor ainda tem interesse em estar perto de gente como eu. E Deus, hoje de manhã, quando a gente olha para Ana, a gente percebe que
A nossa vida não é muito diferente, Deus. Quantas vezes eu já te busquei por interesse, sabe? Porque eu precisava que o Senhor fizesse coisas para mim, porque o único que poderia me dar o que eu quero é o Senhor. Mas, Deus, me ensina a querer andar com o Senhor só pelo Senhor. Como o Alexandre uma vez disse, Alexandre Robles, se não tivesse inferno, será que eu ainda estaria aqui? Ou será que no fundo, meu relacionamento com o Senhor, a minha busca, que ela pode ser oscilante, mas ela sempre existe, será que é porque no fundo, eu só quero ir para o céu? Quando o Senhor, na verdade, o Senhor quer comigo agora, o Senhor não está preocupado no que vai ser no futuro, o Senhor quer intervir na minha vida, fazer parte da minha vida hoje. E Deus, eu quero sim que o Senhor seja o Senhor de tudo na minha vida. Eu acredito que no coração de Ana, ela queria te agradar acima de todas as coisas. E Deus, muitas vezes, eu não tomo decisões que são agradáveis para o Senhor, são agradáveis para mim. A minha decisão de como eu uso o meu tempo, a minha decisão de onde eu me divirto, a minha decisão dos lugares que eu frequento, a minha decisão do tipo de comida que eu como, do tipo de bebida que eu bebo, do tipo de gente que eu ando. Todas essas coisas, muitas vezes, são para me agradar. Mas Deus, como Ana entregou aquele filho na tua mão, eu queria que o Senhor tomasse essas coisas também. Como seria legal se a gente decidisse agradar só ao Senhor, ao invés de agradar a mim e ao resto do mundo? Porque no final do dia, a sua alegria é a minha alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Os que confiam no Senhor são como montes que não se abalam, mas permanecem. Deus ensina a gente. É sério, a gente não sabe. Ensina a gente a permanecer, a esperar, a confiar, a priorizar o Senhor ano após ano. Não é uma dieta. Isso, o relacionamento com você, Deus, não é uma dieta. Não é uma coisa que eu vou fazer por 6 meses. Não é crossfit. O relacionamento com o Senhor é vida. Ano após ano, nos ajuda a buscar o Senhor ano após ano. Deus, se peninas feriram pessoas aqui. Primeiro, Deus, corrige essas pessoas, sabe? Ensina essas pessoas. Se tem alguma penina aqui nessa manhã, eu te peço por convicção profunda. E Deus, se nós somos doídos por dor de penina, eu te peço por cura, sabe? Dá uma gota de descanso, sabendo que eu posso olhar por cima de peninas, eu posso olhar por cima de colocações de Facebook, eu posso olhar por cima de crentes que dizem que são crentes e usam o Senhor para fazer o mal. Eu posso olhar por cima disso tudo e ainda ver o Deus de Ana, porque do Senhor vem todas as coisas. Do Senhor vem meu apetite. Ajuda a gente a lidar com isso, porque a gente é ruim com isso, Deus. A gente não sabe lidar com essas coisas. Começa hoje a fazer algumas coisas dentro da gente para que essas coisas mudem e que eu tenha coragem de deixar o Senhor fazer isso, porque é difícil. É difícil confiar. Mas talvez hoje o Senhor precise nos mostrar uma conchinha que nos aponte o caminho de volta para o Senhor. Talvez eu não consiga ver o caminho todo, mas eu só preciso de uma conchinha. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus continua sendo Deus em todas as circunstâncias. Minha fé não está firmada naquilo que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém, somente dele mais ninguém.
A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Normalmente, a gente sairia desse lugar, bom dia. Mas eu acho que tem coisa que a gente escuta que a gente não pode só escutar, não. Eu acho que tem coisa que a gente escuta que a gente precisa responder. A palavra de Deus, ela fala que ela é verbo, né? Ela vem como uma espada de 2 gumes, uma espada que corta dos 2 lados. E ela normalmente ela convence a gente de coisas, sabe? A gente entende coisas que a gente normalmente não entende. E eu não vou pedir para você vir aqui na frente, eu não vou pedir para você levantar a sua mão, porque isso é uma decisão sua. O que você ouviu hoje é coisa sua e de Deus. Mas alguma coisa acontece quando a gente verbaliza as nossas decisões privadas a alguém. A gente se torna responsável por aquela decisão. Eu me lembro quando eu parei de beber refrigerante, a primeira vez que eu falei, não, eu não bebo refrigerante. Mentira, tinha bebido 20, 30 minutos atrás. Mas a partir daquele momento eu falei, eu não bebo mais refrigerante. E toda vez que alguém me perguntava, eu falava, não, eu não bebo mais refrigerante. E como aquilo me ajudava a não beber, porque eu falei que eu não bebo, né? Então como é que eu vou beber? E hoje, se você tomou alguma decisão com Deus a respeito de qualquer desses assuntos que a gente falou hoje, eu quero te encorajar essa semana a procurar alguém e verbalizar essa decisão.
Talvez até para que essa pessoa ore com você, fale, cara, tamo junto. Vamos caminhar junto sobre isso. É difícil, mas eu posso te ajudar. Vamos caminhar junto, vamos orar por isso, você me fala e eu te falo e a gente vai se ajudando, porque às vezes algumas decisões privadas, elas ficam no campo das ideias. Você vai sair daqui, você vai almoçar e você provavelmente vai esquecer de tudo que você está sentindo aqui agora. Mas eu quero encorajar você a procurar alguém, seja eu, qualquer pessoa, a pessoa está do seu lado, provavelmente ela tem capacidade para isso, para ouvir. Mas não deixa essa semana passar sem compartilhar isso com alguém. E talvez perguntar como é que eu faço isso. Eu estou sentindo que Deus está me falando para fazer isso, mas como que eu faço isso? Aqui a gente é uma comunidade, a gente vive assim. Em Tiago, confessai-vos uns aos outros para que vocês sejam curados. Fale isso com alguém, tá bom? Que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana. Que Ele te surpreenda com o melhor que Ele tem para você, tá bom? Bom dia.